Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Decidi gravar um vídeo aqui rapidinho, antes da reunião começar, porque eu entendo que é importante nós falarmos sobre algumas coisas. Vamos lembrar de algumas coisas bem importantes. Primeira coisa, nós estamos num momento altamente incerto, duvidoso, tenso, estressante, desgastante para nós adultos. Imagina para as crianças. Eu não sei se vocês já me acompanham, se vocês já viram algum vídeo meu, mas eu explico que o sistema nervoso central da criança ele se forma de trás para frente. Qual que é a importância disso nesse contexto que nós estamos vivendo? Significa que a parte que gera as emoções, que é o córtex pré-frontal, é a última parte a ser formada do sistema nervoso central. Isso acontece lá pelos 12 anos. Porém, a maturação dessa parte do sistema nervoso central acontece por volta, há literaturas que falam que é por volta dos 25 anos. Então, vamos lá. Nós temos crianças em casa que ainda nem têm essa parte completamente formada, fisicamente estruturada, para gerir as emoções e as decisões. Então imagina, gente, tá uma loucura. O que tá acontecendo? A minha vida, eu ia pra escola, a minha mãe e meu pai saía para trabalhar, às vezes a minha mãe saía, a mãe não saía, ou o pai ficava em casa e a mãe saía para trabalhar, tinha uma rotina. E agora tá tudo bagunçado, tá tudo esquisito, tá tudo diferente. Não pode sair de casa, gente. Estamos confinados, é uma palavra muito pesada, nós estamos protegidos. Claro, nós estamos protegidos, gente. Eu prefiro usar a palavra protegidos. Porém, nós estamos ficando dentro de casa mais tempo do que o suportável emocionalmente para todos. Imagina para um serzinho que nem tem essa parte do cérebro formada direito. Então vamos lá. O que acontece? As crianças estão inseguras, estão sem saber. Por isso que é importante ter uma rotina para a gente mais ou menos ali ir cuidando dessas crianças e trazer um pouco mais de segurança para elas. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Porém, flexibilidade já era a palavra da vez. Agora, você tem que escrever na casa inteira, flexibiliza, flexibiliza. Por quê? Porque tá todo mundo passando por um desgaste emocional gigantesco. Já tem estudos comprovando que as pessoas na China, após o distanciamento social, eles tiveram casos gravíssimos de pessoas com prejuízos emocionais extremos e moderados. Então, várias e várias pessoas, eu não tô lembrando os números de cor agora, depois eu encontro essa pesquisa, trago para vocês, mas as pessoas estavam com danos emocionais graves a moderados e uma grande parcela da população passou por isso. O que isso significa, gente? Que existe uma medida de proteção da saúde, só que a saúde emocional, ela tá ali abalada, tá acontecendo um monte de coisas. Então, você não pode, pelo amor de Deus, ficar aí achando que a sua casa vai ficar um brinco se você tem criança. Criança tem energia, criança tira as coisas do lugar, criança quebra as coisas. Gente, ontem, minha filha tava brincando com o meu computador, enquanto eu fazia alguma coisa, comida, lavava, alguma coisa assim. E ela estragou o lugar de colocar a fonte do computador. Na hora que eu vi, gente, eu até chorei. Aí ela chegou perto de mim, ô mamãe, eu não posso mais jogar aqui, não sei o quê. Eu falei, filha, deixa a mamãe um pouquinho que eu preciso respirar. Aí eu falei com ela umas 5 vezes e ela não queria sair de perto. Aí de repente ela virou pra mim e falou assim, mamãe, por que eu não posso ficar aqui? Aí eu virei e falei, porque eu tô com vontade de te bater, porque você fez uma coisa dessa. Só que eu não vou bater, eu preciso de um tempo pra respirar. Me dá um tempo pra respirar, pra gente resolver essa situação. Aí ela ligou pro pai dela, resolveu o assunto, ele consertou o computador. Mas enfim, nós todos estamos passando por um momento muito desgastante, muito desafiador. Não é, gente, achar que a casa vai ficar um brinco, que tudo vai acontecer. Não, é entender como é que nós adultos vamos gerir as nossas emoções para ajudar as crianças com isso. Porque nós nunca passamos por isso, muito menos as crianças. E só que com uma desvantagem, as crianças não têm a parte do cérebro que gere as ações, as emoções e as decisões. Então elas vão aprendendo isso e elas vão amadurecendo. Combinado? Então, gente, pelo amor de Deus, sem rigidez. Ponto 1. Outro ponto de lembrete muito, muito, muito importante. Se você sente culpa, para com isso ontem. Acaba com a culpa. Vamos conversar sobre responsabilidade. Se você é autorresponsável, você olha para aquela situação e você pensa, como é que eu vou resolver? Caramba, deu errado. E agora, como é que eu resolvo?
Se você se culpa, você fala assim, ah meu Deus, por que eu? Ai meu Deus, por que fizeram isso comigo? Você se vitimiza ou você culpa o outro. Você se vitimiza se culpando ou você culpa o outro. Então, vamos dar um jeito de acabar com a culpa. Isso é muito, muito, muito importante. Carol, eu acabo com a culpa como se fosse uma pílula mágica? Não. Isso é um processo e é um aprendizado. Mas essa é a oportunidade que nós temos de aprender. Nós estamos aqui aprendendo a olhar para as relações familiares, dentro de casa, com as crianças, 24 horas por dia. Então não vamos nos desesperar. E sinceramente, gente, se o seu filho ficar um ano a mais, sem saber ler e escrever, será que isso de verdade vai fazer diferença na vida dele? Tem literatura que fala que a criança não deve ser alfabetizada antes dos 7 anos. Por uma série de questões neurológicas, emocionais, que tem outras coisas ali, que se a criança despende energia aprendendo a ler e escrever, essa criança vai desfavorecer um processo que aconteceria naturalmente de uma outra coisa. Por exemplo, criatividade, por exemplo, afeição, por exemplo, valores, uma série de coisas. Então, calma lá, gente, não é uma competição de que criança sabe mais, de que pessoa sabe mais. É um momento de nós olharmos para nós, de nos conhecermos, de nos cuidarmos, de cuidar dos nossos pequenos e de muita conexão emocional. Esse desafio vai ser muito importante para todos nós, porque nós vamos falar muito disso. Vai revolucionar a conexão emocional, a sua consigo mesmo e a sua com seu filho. Então, entendam isso. Carol, mas eu tô aqui e o meu marido, ele chega em casa, ele quer tudo arrumado. Então, gente, é o momento de sentar para conversar com o seu cônjuge e explicar o que está acontecendo, explicar que está tendo uma série de demandas, que as demandas estão exorbitantes. Gente, quem aqui não era professora antes? Ficar dentro de casa com as crianças, ensinando coisas, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente traumatiza a criança. Ah não, será que o jeito certo de ensinar a criança é falando B mais A igual a B? Será? Então, existe uma série de processos que nós não sabemos como lidar. E será que a escola tem que mandar 10 milhões de tarefas? Ou será que a escola passou da hora da escola sintonizar que é para a vida? Que a gente pode aprender as coisas vivenciando, que a gente pode aprender as coisas olhando quantas frutas tem na geladeira, aprendendo a ler rótulo de produto. A escola vai se reinventar, as relações não vão ser mais as mesmas. Então é importante nós sabermos conciliar isso aí e flexibilizar. Se for preciso, escreve, flexibiliza na casa inteira. Mas por favor, cuide da saúde emocional da sua família. Esse é o ponto aqui. Porque técnica, gente, você senta num banco de escola e aprende. A lidar com as emoções, são poucos os lugares que nós aprendemos. E gratidão pela oportunidade de nós podermos hoje ensinar isso dentro da nossa casa para os nossos filhos. Porque a maioria das famílias não tem essa oportunidade. A maioria das famílias não faz nem ideia do que é isso. A maioria das famílias não sabe o que é uma emoção. E eu vou contar um segredo para vocês. A razão só justifica. O emocional é que decide e te faz agir. As pessoas são contratadas por pré-requisitos técnicos, mas elas são demitidas por falta de habilidade emocional. Então, vamos tomar cuidado com isso. Nem tudo está no campo do racional. Na verdade, conscientemente falando, apenas 10% está no campo do racional. Os outros 90% no campo do emocional. Então vamos cuidar muito bem desse emocional. Combinado, gente linda? Deixei esse recadinho aqui que eu já partindo para a reunião. Um beijo para vocês. Assim que possível eu volto e vou conversando um pouquinho mais com vocês, tá bom? Mas pode ir deixando as coisas aí e fiquem tranquilos. O que eu não consegui responder tudo aqui agora, eu vou depois gravar vídeos mais aprofundados e o que eu já tiver de vídeo eu mando aqui pra vocês. Se vocês ainda não estão me seguindo lá no YouTube, nem no Instagram, corre pra lá, porque também tem muito conteúdo bacana. E leia o livro. O livro vai dar um norte gigantesco pra vocês de como é que nós vamos conduzir esse desafio, como é que esse desafio vai revolucionar a sua conexão com o seu filho. Um beijo e vamos juntos construir o extraordinário.